Ok, obrigado, Pablo. O nosso tempo está esgotando. Vamos fazer só mais uma pergunta, mas o amigo Tião queria fazer um comentário, né? Ele vai fazer, mas Tião pediu para... Eu servi na Força Aérea em 1950. Num determinado momento, como eu era Corpo da Guarda, Polícia Militar, fomos buscar um foragido em Manaus. E o nosso avião parou aqui. Como tinha muita coisa para descer e subir, nós pedimos um jipe emprestado para dar uma volta na cidade. Que volta, que era mato, muito bom. Natal não há tal, né? Natal não há tal. Agora vem a pergunta. Com o crescimento da população num tempo muito curto, vieram novos escritores ou os que estavam com aqueles originais na gaveta criaram coragem e apareceram. Eu sempre digo que originais na gaveta não é literatura, é rascunho. Uhum. Então, criaram coragem ou vieram de fora? Eu acho que tem. Primeiro, tem gente, tem tudo. Não acho que não é uma coisa ou outra, não. Tem gente que veio de fora. Tem gente que veio de fora. Por exemplo, Daniel Michoni, que poeta, escreve nos Jovens Escribos, veio, né, daqui, depois já voltou. O Rui, né, José de Castro, né. Então tem muita gente que veio e veio para cá e daqui produz, né. Assim como também tem muita gente que estava aqui e começou a produzir. Eu acho que as duas coisas acontecem. Não dá para você ter uma ideia muito grave do que é que foi que ocorreu. Agora, uma coisa é certa. A população de Natal ela cresceu a partir da imigração. Isso é um dado que é empírico. Outro dia eu estava lá no Gringos, né, um bar que fica em Ponta Negra, na mesa de bar, com outro dia não, uns 5 anos atrás, o tempo está passando rápido, outro dia, 5 anos atrás. E eu estava com um amigo meu do sótão, que mora no Rio hoje, o Fábio Fonseca. Ele estava com a gente aqui, voltou e tal. Então estava um bocado de gente na mesa. E aí nessa mesa a gente estava conversando, e aí eu falando um pouco sobre isso, eu disse, o natalense típico está sendo construído agora. O natalense típico está sendo construído agora. Aí a pessoa ficou assim naquela... Eu disse, vou fazer um exemplo aqui. Teu pai é da onde? Perguntei a Alex de Souza. Ele fez Areia Branca. Tua mãe, Parelhas. Teu pai é da onde? Caicó. Tua mãe é da onde? Paraíba. Teu pai é da onde? Tua mãe é da onde? Todo mundo na mesa, os pais não eram de Natal. Todos. Todos eram natalenses. Eu sou natalense, meu pai é do Cariri da Paraíba, minha mãe é de Patu. Entendeu? Então todo mundo é Natal, mas os seus pais não eram de Natal. O único que tinha os pais de Natal era o carioca. Que era Fábio, que era carioca, que os pais eram de Natal. Os pais foram, ele nasceu lá. Aí eu disse, poxa, o natalense típico é carioca. Olha que coisa fantástica, né? Então, isso é Natal, né? O natalense típico é carioca. Então, assim, essa migração fez com que a cidade, até Câmara Cascudo, eu descobri que os pais, falando na Liana, né, naquele dia, que a família dele é de Campo Grande. Né? Quer dizer, ele é de Natal, né? Ele nasceu em Natal, mas a família não é. Então, assim, você não tem, justamente porque a cidade cresceu muito rápido, você não tem esse enraizamento familiar que às vezes nas cidades maiores, como Salvador, como Recife, né? Como Rio de Janeiro, você tem aí 150 anos de gente que está lá, entendeu? Então, assim, eu acho que tem esse elemento. Isso dá um caldo em Natal, que eu acho que ainda não foi totalmente compreendido. Esse caldo, ele gera dois efeitos. Primeiro, ele gera um efeito de dificuldade da cidade se auto-identificar. Ela tem dificuldade de se auto-identificar. Ela tem dificuldade de se colocar como o que é que tem de típico de Natal, o que é tipicamente natalense, o que é... Não existe isso. Por quê? Diferente de Mossoró. Né? Até porque Mossoró, quando não tem o típico, ela inventa o típico para ter. Né? Ela inventa e diz, esse é o típico. Mas o natalense não tem isso. Então, vai começar a ter na geração dos meus filhos. Então, o meu filho, por exemplo, que tem 19 anos, ele já não torce mais pelo Flamengo.
como eu, né? Não, posso pela América. Família toda americana. Então, ele olha para mim e diz assim, pai, você é misto. Aí eu digo, misto? O que é isso, cara? Tá me estranhando? Você é misto. Eu disse, por quê? Você torce pelo Flamengo e pelo América? Isso é um absurdo. Tem que torcer pelo América, que é o time daqui. O América. Eu digo, mas rapaz, aí eu fui justificar com ele, não tem isso. Então, a geração dele e das minhas filhas já começa a ter um elemento de conexão. Talvez meus netos você já encontre esse elemento. Então eu digo sempre, Natal é uma cidade aberta, é uma cidade em construção. Isso é positivo por um lado porque libera você do peso dos estereótipos, né, que vão lhe sufocar. Mas ao mesmo tempo também é um pouco perigoso porque como ela é muito aberta, ela também não consegue ver muito bem o que está acontecendo. Então às vezes ela soterra o passado de uma maneira muito radical. Então eu digo sempre que a metáfora maior para Natal é a areia da duna. Que a areia da duna, ao mesmo tempo que ela encobre, ela desencobre. Então ela pode descobrir e encobrir. Então é mutável, tem esse vento que passa o tempo todo. Então, de repente você tem lá o casarão onde era o Frederico Chopin, você vai e derruba. Aí de repente passa, né? Entende? Aí de repente você tem um autor como Jorge Fernandes, não tem reconhecimento na vida, de repente você retoma ele. De repente você tem um Miguel Cirilo, que você vai lá e achou de volta, então desencarna. Mas ao mesmo tempo você tem outros bons que você bota a areia por cima. Então é meio isso. Agora eu acho que a quantidade de escritores hoje também é grande por outro fator. Primeiro, as pessoas estão tendo mais acesso, muitas vezes, à informação. A internet, eu acho que ajuda nesse ponto. As pessoas estão escrevendo na internet. Todo mundo está escrevendo. Nunca se escreveu tanto no mundo quanto agora. Pode ser que seja porcaria, mas o pessoal está escrevendo. Todo mundo escrevendo. Né? O WhatsApp todo mundo escreve. Então tá todo mundo escrevendo, né? E alguém vai lançar minha produção do WhatsApp. Papai, o livro de poesia de papai vai ser lá. O papai vai lançar um livro de poesia agora, se tudo der certo, pela Jovens Escribas. Estamos agendando aí nossos contratos aí, né? O contrato com o FIAR, os advogados estão todos atuando aí para a gente ver se consegue. O livro de poesia dele, que eu fiz a organização, foi todo pelo WhatsApp. Porque ele não tem computador, assim, mas ele aprendeu a mexer no celular. Então, o que aconteceu? Antes ele escrevia nos papel e perdia. Aí ele escrevia no papel, aí ele passava pelo WhatsApp e mandava para mim. Então, eu fiquei recebendo não sei quantos WhatsApp, era direto, WhatsApp. E ele dizia, não, recolha. Foi um trabalho, eu passei 6 meses recolhendo dos WhatsApp e pelo Facebook, ele escrevendo no Facebook, eu atrás recolhendo, eu e meu tio, Lula. Então, assim, as pessoas estão escrevendo muito. Então, isso está dando a elas a ideia de que elas podem fazer livros. Já se pode pensar alguma coisa potiguar? Sim, acredito que sim. Acredito que a gente tenha já condições de ter isso. A gente já tem. Acho que sim. Acho que já tinha até antes, né? O problema é a gente perceber isso, né? A gente já tem uma tradição da literatura. O Rio Grande do Norte tem uma tradição de literatura forte. A gente é que não viu. Pelo menos o Potiguar é que não reconheceu isso. Porque ele tem um elemento de minoridade intelectual, né? Que é assim, ele espera que o reconhecimento seja... É um negócio ambíguo. Ele espera que o reconhecimento venha de fora. E muitas vezes, quando o reconhecimento vem de fora, ele isola também, né? Então, assim, tem como Homero Homem, por exemplo, de repente um cara que tem todo um reconhecimento lá fora e aqui, de repente, ele foi meio que... É uma coisa meio ambígua, né? Assim, dizer assim, eu quero que São Paulo diga que você é bom para mim. Aí São Paulo diz, você é bom, mas fique lá. Né? Então, assim, um negócio meio louco, né? Eu não sei. O nosso tempo está esgotando, mas tem uma pergunta do Marcos ali, em seguida volta aqui para mim. Tem um afirmativo categórico que, se não estou enganado, é de Kant, que diz que todo trabalhador sabe o que tem que fazer, não faz porque não quer. Eu acho que isso eu queria voltar à questão dos professores. Eu tinha um professor que dava aula pelas fichazinhas, que já vinha de vários outros semestres, e eu fiz uma pergunta para ele, e ele disse que eu estava fazendo a consultoria. Só respondia se eu pagasse. E eu acho que ele teve medo de sair da segurança que ele estava e se arriscar. Então, eu acho que o que você quer dizer com os professores é isso. Ele preparou a aula dele para falar sobre Machado de Assis
e não vai aceitar que você queira falar sobre outro autor. É o medo de se arriscar. Ou seja, o que está fora da ficha. É, o que está fora da ficha. Existe uma coisa que é também assim, a academia, ela muitas vezes foi construída para confinar o pensamento crítico, né? Então assim, existe um muro muitas vezes construído na academia entre a academia e o resto do mundo, né? E por isso que você vê hoje, por exemplo, vamos lá, vamos pensar, filósofos, pessoas que têm formação, ou que pelo menos se colocam com formação filosófica, que têm influência no debate político, social, cultural do Brasil hoje, são aqueles filósofos que estão publicando na internet, estão colocando as coisas no YouTube, estão escrevendo em jornal, entendeu? São esses caras. O filósofo da academia, ele pode estar até descobrindo algo genial, mas aquilo não consegue sair, né? Então é como se tivesse uma espécie de bloqueio nesse processo. Então há um confinamento, uma tendência ao confinamento, né? E eu acho que a produtividade, da maneira como ela está posta hoje, pode ser útil para algumas áreas, eu não sei, na pesquisa em engenharia. A culpa do didatismo intelectual das universidades. Eu não sei dizer o porquê, mas o que eu vejo é que isso está dificultando. Então, por exemplo, você tem figuras como Pondé, como Safatli, como o próprio Olavo de Carvalho, né, que são caras que influenciam as pessoas. Outro dia eu vi por exemplo, eu fiquei espantadíssimo um dia desses. Eu estava em Salvador conversando com uma pessoa que é da área de administração. Sou da área de administração. Lida com economia, com administração, business, né? E eu conversando com ela e de repente ela veio falando para mim, começou a falar de Gramsci. Aí eu regalei os olhos assim, eu disse, esse homem leu Gramsci? Vixe Maria, o cara da administração lendo Gramsci? Estranho, né? Aí ele deu um argumento de Gramsci e tal, eu fiquei espantado, eu fiquei calado, né? Eu perguntei, qual foi o livro de Gramsci que tu leu? Mas eu não quis perguntar para a pessoa, né? Às vezes fica sendo pernóstica, assim, coisa tudo. Depois de algum tempo eu cheguei em Natal, eu fui em Salvador, cheguei em Natal conversando com uma pessoa, aí outra pessoa, não sei o que é Gramsci, aí falou lá um argumento de Gramsci, o mesmo argumento. Aí eu disse, o cara leu o mesmo livro do outro. E o pior, entendeu do mesmo jeito. Que é uma coisa mais louca, né? Você leu o mesmo livro e entendeu do mesmo jeito. Aí eu fiquei olhando assim e disse, não, tem uma coisa errada aí. Tem uma coisa errada aí. Não é possível. Né? Aí outro dia, aí fiquei por aí. Outro dia eu estava assistindo no YouTube e eu gosto de assistir as coisas e caiu num vídeo do Olavo de Carvalho. Era o mesmo argumento. Ele usando o mesmo argumento do Olavo de Carvalho. Inclusive era uma falácia. Ele gosta muito de usar falácia, era uma falácia. Mas era o argumento. Aí eu disse, pô, esses caras estão assistindo no YouTube, porra. E estão repetindo. Então o filósofo no YouTube está fazendo o quê? Ele está pautando o discurso das pessoas. As pessoas estão repetindo o discurso que não é delas, é dele. Entendeu? Através de meios da internet. E o filósofo que está lá na academia, às vezes ele consegue fazer isso com um orientando. Às vezes. Né? Então ele tem 3 orientando. E o Olavo de Carvalho tem não sei quantos mil seguidores. Então, porra, tem que sair da academia, porque senão o Olavo de Carvalho vai tomar conta. Já está tomando, né? Está compreendendo? Esse é o problema. Ok.